O primeiro caso da varíola dos macacos aqui em São Paulo foi confirmado. A doença foi identificada em um homem de 41 anos de idade que esteve recentemente, ele passou por Portugal e também pela Espanha. Sobre isso, a gente conversa agora ao vivo com o secretário estadual de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde, o Davi Uip. Muito bom dia, secretário. Bem-vindo aqui ao Novo Dia. Muito bom dia, prazer em falar com você e a todos os nossos telespectadores. Muito bom dia para o senhor também, secretário. A gente primeiro precisa entender o que é exatamente que está acontecendo com essa doença. Há alguns casos já confirmados na Europa, esse foi o primeiro caso confirmado aqui no Brasil, né? O que é exatamente a varíola dos macacos? Vamos começar do básico, né? Primeiro, a varíola dos macacos é uma doença endêmica em alguns países da África, como Nigéria, a República Democrática do Congo, e que é endêmica, é uma doença que se prevalece durante o tempo na mesma região. A novidade é que esse vírus começou a atingir pessoas em alguns países da Europa. Primeiro Inglaterra, na sequência Espanha e Itália, e nós temos um quadro clínico que ele é muito parecido com outros quadros virais, caracterizado por febre, mal-estar, lesões pela pele e pelo corpo. O vetor é o macaco. Então, passou do macaco para o homem e do homem para outros seres humanos. E como é feita a transmissão desse vírus, secretário? Como é que ele passa de um humano para outro? Sempre via contato próximo, tanto contato corpo a corpo, beijo, gotículas de saliva e até apetrechos, como lençóis, fronhas, toalhas de banho. Mas o fato comum é a proximidade entre duas pessoas. Secretário, esse foi o primeiro caso confirmado aqui no Brasil. A gente lembra que ele já vinha em investigação há alguns dias. Existem outros casos também sob investigação neste momento, além desse confirmado aqui em São Paulo? Na cidade de São Paulo, há uma moça de 26 anos que está sendo investigada e no Brasil, pelo menos, mais 9 casos de investigação. Eu preciso tranquilizar a população de São Paulo e do Brasil, entendendo que essas doenças virais, elas são transmitidas e vão de um país para outro com muita facilidade e rapidez. Hoje, os meios de transportes são muito rápidos. Você vai de um continente para outro em poucas horas. Então, o que está acontecendo aqui no Brasil era totalmente esperado por todos nós. E, secretário, quais são as medidas que são mais essenciais, né? São prioritárias neste momento? Lembrando que esse primeiro caso foi de um homem que esteve recentemente na Europa. Já existe alguma medida que possa ser tomada aqui, além daquelas outras, né? Vamos lembrar que a gente continua ainda com muitos casos de Covid-19, usar máscara, por exemplo. Existe uma preocupação já da transmissão dessa doença internamente aqui no Brasil? São alguns sistemas. Primeiro, o indivíduo, quando ele tem a hipótese de diagnóstico, ele é isolado. Se esse diagnóstico repercute numa doença clínica mais exuberante, ele é internado num hospital, como foi este nosso paciente, internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Então, o paciente ele fica isolado. O Serviço de Vigilância Epidemiológica do Estado contactua com todas as pessoas que tiveram proximidade com o caso índice, com esse paciente, e vigia pelo período de incubação. Este vírus ele fica incubado de 3 a 21 dias, na média 5 a 15. Então, o indivíduo que teve contato com esse paciente, ele continua sendo vigiado até que se encerre esse período de incubação. No 21º dia, ou ele apresentou manifestações de doença ou não. Caso não, ele é liberado. Caso ele tenha doença, ele passa a ser acompanhado pelos serviços de saúde. Então, agora é olhar para aquelas pessoas mais próximas, né, desse caso já confirmado, dos outros também em suspeita. Secretário, pensando nisso, né, nesse primeiro caso confirmado aqui e ainda diante do aumento do número de casos de Covid-19, existe alguma previsibilidade de retomar a obrigatoriedade de máscara? Hoje aqui em São Paulo existe apenas uma orientação para uso em espaços fechados ainda, no transporte público também, mas existe alguma intenção ou alguma probabilidade do governo retomar algumas
dessas medidas de controle, de transmissão de doenças? O Conselho Gestor, ele trabalha diariamente com este tema e se reúne uma vez por semana de uma forma formal. Então, o aconselhamento ao secretário de Saúde e ao governador é que nós tenhamos as mesmas medidas de precaução, ou Mais seja, ou menos, eu vinha falando de máscara e do aumento recomendação para que as pessoas, especialmente as mais vulneráveis, usem máscara nos ambientes fechados. Quem são as pessoas vulneráveis? Mais idade, que tenham doenças pré-existentes, como diabetes, pacientes transplantados, pacientes em tratamento oncológico. Mas eu queria muito reforçar o outro lado. Nós estamos vendo um esmorecimento da população em busca das doses completas da vacinação. Isso é um dado muito importante. As pessoas precisam entender que é fundamental continuarem se protegendo via vacina. Nós temos uma discussão árdua aí pela frente de vacinar as crianças abaixo de 5 anos. Então, nós temos temas muito importantes. E um terceiro tema que eu gostaria de já começar a discutir, qual vai ser a rotina pós as doses completas dos esquemas vacinais. Nós vamos já ter que estar discutindo, depois desse ciclo de vacina que eu chamo de primeira leva, nós vamos ter que entender o que haverá depois, quando nós voltaremos a aplicar novas vacinas e qual será o intervalo entre elas. Então, são temas muito importantes que o Conselho Gestor dessa nova secretaria está discutindo. Doutor, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a gente, Rafael Colombo. Como é que o senhor avalia esse momento que a gente está passando? Ele é um momento específico também por causa do período do ano em que aumenta a circulação de vírus respiratórios, ou ele indica para alguma coisa pior, até pelo fato de a gente ainda não ter uma cobertura vacinal completa, importante ainda, né? As 3 ou as 4 doses? Rafael, se me permite, eu vou dividir essa pandemia Covid em duas, né? Pré-Ômicron foi uma doença e pós-Ômicron é uma outra doença totalmente diferente, tanto do ponto de vista clínico, do ponto de vista de tratamento, prognóstico e mortalidade. Nós estamos vivendo uma nova pandemia diferente da anterior por aqueles genotipos gama, alfa, que se iniciaram. Neste momento, nós temos um aumento do número de casos, é um vírus muito infectante, os sintomas são diferentes, prevalecem muito dor de garganta, espirro, febre, e eles estão complicando do ponto de vista de Covid. O que nós temos visto nos doentes internados, a maioria interna por descompensação da doença de base. É o cardíaco que entra em insuficiência cardíaca e internado. Interna o protocolo Covid, faz o diagnóstico, então é um cardíaco com Covid. Isso é muito importante do ponto de vista de entendimento quanto à internação. Se ele interna com Covid, e nós aí descobrimos que ele é um cardiopata, ou se ele tem uma doença de base que descompensa e nós surpreendemos um Covid. Essa doença também, Rafael, ela tem durado 7 dias. Diferente da primeira fase, que ela começava a complicar no 8º dia. E neste momento, quando ela complica nesta primeira semana, são infecções bacterianas, principalmente sinusite e pneumonia. É importante que a população entenda que as autoridades públicas estão muito atentas a todos esses movimentos, inclusive tanto o setor público como o privado, prevalecendo a ideia do início. Você sai na frente, e São Paulo fez isso o tempo inteiro, você planeja, cria cenários e toma providências. Hoje o Estado toma as providências que acha adequadas, nós temos número de leitos suficientes, os hospitais públicos, os hospitais privados, inclusive, aumentaram o número de leitos e nós estamos observando. Agora, a boa notícia é que eu, pessoalmente, não tenho visto doentes graves, não tenho visto pacientes internados no UTI, não tenho tido mortes. Muito bem, a gente conversou com o secretário estadual de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde de São Paulo, Davi Wippe. Doutor Davi, mais uma vez, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom trabalho ao senhor. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia.